Olá, jovens. Isso, jovens. Voltamos para o nosso resumex, né, Décio? Isso, vamos fazer aquele resumo legal para vocês depois fazerem as atividades, claro, né? Exato. Então, continuamos falando de vetores. com certeza, uma maneira diferente, mais um pouco para poder Fizemos somar aplicações, né? Porque nós falamos de vetores de uma maneira geral, de característica do que é uma grandeza vetorial, e falamos de operações básicas quando tem a mesma direção, ou quando são perpendiculares. E nessa aula a gente fez algumas aplicações. Nós vínhamos mostrar que velocidade e aceleração podem ser grandezas vetoriais dependendo de como a gente caracteriza essa grandeza, Elas certo? só não são quando forem, na verdade, médias, né? Exatamente. Elas não são, mas instantâneas elas são, né? Porque como a média não vai se preocupar com a questão lá das paradas, ou das direções, né? Então a gente faz uma média, que é sempre o primeiro e último ponto, você considera como escalar, porque só aquele valor da média já é o suficiente para falar qual é a velocidade média, a aceleração média do veículo, né, Décio? Agora que a gente vai para curvas, pessoal, para movimentos que tem ali trajetória parabólica ou curva, nós vamos ver que a velocidade, ela ocupa direções diferentes em cada ponto que você considera na curva. E devido a isso, nós vimos que nós temos uma aceleração que é associada justamente a essa velocidade, ela mudar de direção, e outra aceleração que é associada a essa velocidade mudar o valor, né, Décio? Justamente. Então vamos lá para o nosso resumo de hoje? Se liga ali, nosso olha só. Resumex? Resumex. Vamos lá então, olha aí, ó, vetores, parte 3, né? Parte 3 já, olha aí. Ó. O vetor velocidade, nós falamos aí, a Deise acabou de falar, que quando você muda, né? Olha bem, ele é tangente ao ponto e muda de direção, né? Então ele é vetorial. Pela tangente ali, ó. Isso, né? Olha bem. Então nós sabemos que ele é vetorial. Exato. A velocidade instantânea é representada em cada ponto da trajetória curva por um vetor tangente a essa curva. Tangente, sempre. A gente fala tangente e direção, né, Décio? Isso. Sempre direção. Tangente é para nós sabermos que é uma direção que ela vai ser perpendicular com alguma coisa. Que coisa é essa? É a coisa com que faz com que ela fique tangente ali, que é a aceleração centrípeta, que é a aceleração. Pode ver que o V2 ali, nós estamos tangente, mas para a direita, mas podia ser tangente para a esquerda. Sim. Podia ser um movimento ao contrário, né? Exatamente. O carro está dando ré na curva. Pode acontecer, né? Então aí a aceleração centrípeta, né? Nós estamos vendo aí, na verdade, força, né? A Lua, ela em volta da Terra é uma aceleração centrípeta, né? Exatamente. Aí nós vimos que em cada ponto é perpendicular, correto? Que é a aceleração que vai fazer com que essa velocidade mude de direção, né, Décio? Justamente. Ela vai ser uma aceleração centrípeta de centro e vai ser perpendicular a essa velocidade que está mudando de direção em cada ponto, ok? E que a gente pode calcular também, né? Justamente. Existe a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Exatamente, olha tangencial lá, ó. É aquela que pode aumentar ou diminuir a velocidade. O valor dela, né? O valor da velocidade. Então, pessoal, quer saber de valor associado a valor? É a aceleração tangencial, que vai ter sempre a mesma direção da velocidade e o sentido vai depender, né, Décio, de duas coisinhas. Aceleração centrípeta, né? No caso aí. E ali, pessoal, só lembrando, a tangencial vai depender de duas coisinhas, que é a velocidade, se ela se altera para mais, para acelerado, ou se ela se altera para menos, desacelerado, certo? Aumentou o valor de velocidade, eu tenho a aceleração tangencial, que é ali, ó, na mesma direção, sentido oposto, certo? Justamente. Se diminuir. E a centrípeta está relacionada, como nós falamos, à direção dessa velocidade em cada ponto, tá, pessoal? Aí tem outro círculozinho ali para representar, olha só. Vai estar mais simples aí, mostrando o vetor velocidade V, né? Olha ali, olha ó. bem. Tangencial, que é a direção dele. Aceleração centrípeta apontando para o centro. Exatamente, sempre o centro, tá, pessoal? E a aceleração tangencial, claro, que ela pode ser sentido oposto ou no mesmo sentido. Lembrando que sempre na mesma direção. Isso. Muito bem. Né? Então tá ali, pessoal, olha só. Só relembrando aqui, fechou? Vem aqui com nós. Fechou. Fechou? Vemos ali, olha só. Então, só para relembrar, colocamos ali velocidade e aceleração como grandezas vetoriais. Para isso, a gente colocou ali um movimento curvilíneo
que fisicamente falando, a gente trabalha ali naquele movimento, direções de velocidade, né, Décio, que depende dessa aceleração centrípeta e o valor dela depende da tangencial. Aí nós vimos que a centrípeta, ela vai depender lá da velocidade e também do raio, né? Do raio, porque a curva pode ser maior ou menor, né? V ao quadrado sobre R, não é isso? Isso, quanto maior a curva, menor a aceleração centrípeta. Exatamente. É tanto, pessoal, olha bem, que a ideia é tão interessante que se a curva for tão grande que for uma reta, for para o infinito, a aceleração é zero. Exato. Então ela tende a zero quanto maior o raio, maior a curva. E a gente só vai achar, no caso, a aceleração linear, que é a variação de velocidade pelo tempo. Legal, né? Então, lembrando que a gente volta para fazer a correção das atividades. Exatamente. Né? Agora é com vocês, no exercício, daqui a pouco a gente volta para a gente. A atividade é de vocês. De vocês. Estamos de volta, né? Para corrigir, vocês fizeram as atividades, foram lá. E agora nós vamos tirar alguma dúvida que possam ter. Isso, exatamente. Né? Estamos aqui para isso, né, Décio? Atividade de sala? Atividade de sala. Vamos lá? Olha bem. Tirando dúvidas, né? Resolução da atividade de sala. Olha a primeira questão. Depois de 3 anos, a Stock Car volta a correr em circuito oval. Ó, vai lá, é questão de carro, tu gosta, vai que é tua, Décio. Vai que é sua, Tafarel. A pista do final de semana de Dia dos Pais tem 2.550 metros de extensão e 3 curvas. 3 curvas apenas, desculpa aí que eu acabei perdendo aí, né? Apenas. O chamado S de emoção, baixo. Emoção da questão do carro ali. Eu pus um ponto, eu não devia. O chamado S de baixa, ao final da longa reta principal de 980 metros, ao final do qual os carros chegam a aproximadamente 240 km por hora. Rápido, hein? E fazem uma forte freada de 4 segundos. O pessoal da Stock Car é rápido. Olha bem, fazendo o carro percorrer cerca de 180 metros em desaceleração de 1,6 G. Lembrando que esse G, quem vê muita corrida de carro, ouve sobre isso. Ah, teve uma força G, ou uma aceleração, na verdade é aceleração G. Exato. Um G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10, quando quiser usar, quando pedir. É a aceleração da gravidade que nós estamos submetidos, né, Décio? Todos nós. A força gravitacional, mas a aceleração gravitacional. Só que não na vertical. Agora, para os lados, na horizontal, forçando o corpo a virar a cabeça para um lado ou para outro. Exatamente. Nisso. Para realizar o contorno a cerca de 100 km por hora. Então, olha aí o circuito, né? Mostrando ali. Lembrando que aquele circuito de dentro, ele só é usado em outros casos, mas nesse da Stock Car, ele é oval, ele só é por fora, tá? Não então tem a parte de dentro. Esse aqui é só utilizado em alguns casos específicos, só quando é né? MotoGP e tal, mas quando tem, é só o de fora. Só de porque fora. é oval, né? Fechado. Então esse traçado de dentro não é utilizado. A segunda curva é o trecho onde no circuito misto, né? Começa aí o chamado miolo, mas nela os carros seguem acelerando a mais de 220 km por hora e fazem uma leve curva à direita e se aproximam da frenagem para a curva zero, contornada a cerca de 130 km por hora. Então o outro lá é 240 e contorna 100, esse aqui é 220 e eles contornam 130, é isso? Muitas informações, né, e muito rápido. Aí tem o circuito, as informações dele, para quem tiver vontade de conhecer e tudo. São informações, né? Olha a orientação aqui, que bonitinha. Semi-oval, né? Olha as características do circuito misto e assim por diante. Mas e a nossa pergunta? Vamos ver. Durante a forte freada, só aquela da freada que falou dos 4 segundos, o carro possui uma aceleração tangencial aproximadamente de quanto? Tangencial, olha tangencial, só. Aí nós vamos lembrar, né, sobre a aceleração tangencial. Vamos ver a observação, olha só. Olha bem. Olha, o carro ele está numa trajetória retilínea, correto? A aceleração tangencial possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor da aceleração escalar. Portanto, o valor da aceleração tangencial olha bem, depende daquela aceleração da gravidade lá. Exatamente. Por quê? Porque a freada para frente, ele sofre aceleração, então é a própria aceleração então, lembrando, que o carro está fazendo. Tá aqui a curvinha, ó, lembrando a curva, certo? Tá aqui um ponto qualquer, né, Décio? Lembrando, pessoal, essa aqui... Opa, saiu torta a minha... Peraí.
Pessoal, olha só, essa aqui é a centrípeta. Essa criança aqui depende da velocidade ao quadrado e do raio, certo? Ele fala a tangencial não. A tangencial, nesse caso aqui, olha só, ela está na mesma direção de quem? Da velocidade, certo? Então, se ela está na mesma direção da velocidade aqui, ela é responsável pela alteração do valor numérico. Então, nós vamos usar o quê? Ó, lembrando da relação aqui, a aceleração vai ser velocidade. Se o carro freou e ele parou lá... Pelo tempo. Né? Certo? Em 4 segundos ele parou, o que nós podemos ter aí? Só que ele deu aceleração. Já deu aceleração. De 1,6 G. Ou então, desaceleração, aqui, né? Como nós falamos antes, né? Só multiplicar por 9,8. Simples e fácil. Porque o que acontece, pessoal? Ele falou que essa redução, né, Décio, em 4 segundos, foi dada justamente por causa do valor dessa aceleração aqui, 1,6 de G. Então, essa velocidade aqui, o valor dela, em 4 segundos, ela foi alterada graças a esse módulo aqui. Ou seja, esse 1,6 G, né? Essa relação já deu valor pra gente já. Então, esse valor aqui vem dessa relação que é responsável por fazer variação no valor numérico, certo? Aí pensa assim, mas me deu um monte de coisa, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção na pergunta. Isso. Durante a forte freada, lá falou que ele sofria aquela aceleração que nós falamos de 1,6 G. Então, essa aqui, ó. É isso que importa. Então, o valor aí, aproximadamente, né? Porque deu 15,68, né? Então, no mais próximo aí é 15. Fechado. Prestar muita atenção, que às vezes a pergunta vem e você fica com aquele monte de número, não se perca. Preocupe naquela... Falou da freada, você vai voltar lá na freada, né? Exato. Vamos para o próximo. Bora, questão 2, na telinha, vamos ler também aqui. Também de Anápolis aí, outro circuito oval. É as 500 milhas de Indianápolis, o circuito automobilístico mais tradicional dos Estados Unidos. Aqui é Estados Unidos já, né? Segundo dados oficiais, o formato do Indianapolis Motor Speedway, olha só que chique, né, Décio? É o nome dele, na verdade. É o um nome retângulo. do circuito, né? É o nome, né? Esse circuito tem uns nomes assim bem exóticos, né? É um retângulo com os vértices arredondados. Não, tem razão, né? É um retângulo com os vértices arredondados. É melhor colocar um nome mais bonitinho, né? Circuito Indianapolis Motor Speedway, então fica mais bonitinho aqui. Possuindo 2 retas longas, com 1/5 de milhas, né? Lembrando aqui o valor que ele coloca aqui, né? Lembrando que é 500 milhas que você tem que percorrer. Exatamente, por isso que é 500 milhas de Indianápolis. Então, eu tenho 2 retas com 5,8 aqui, ó, 5/8 de milhas de extensão, certo? Então, você pega aqui e faz a relação de fração, né, para encontrar, se você Nós já quiser... trocou milha para metros aí, porque uma milha são 1.600 metros, né? E aqui, pessoal, tem outras 2 para formar o nosso retângulo curtas, com 1/8 só de milha, fechado? Então já tem ali o total, já tem ali o total de metros e tem que percorrer 500, vamos ver o desenho, né? Daqui a pouco vocês vão entender essas 2 retas longas e as 2 retas curtas. Bom, nós temos aqui 4 curvas, né? Se é um retângulo, assim, com pontas arredondadas, então a gente tem 4 curvas com 1/4 de milha. Cada um. Certo? É um retângulozão grandão, né, Décio? Então ali é suave, né? Vamos colocar aqui que as curvas estão nas pontas de extensão inclinadas. Nós temos ali o valor da inclinação e temos o valor também do raio que está bem aqui, certo? E aqui tem os valores tudo em metros, bonitinho, né? Então chega a um total aí de 4.023,36 metros, né, ou 4 quilômetros aproximados aí, ou 2,5 milhas, certo? E tem aqui a largura da pista de 15 metros. Mas agora vem o mais bonito, vem a foto aí direitinho, olha aqui, olha aí, ó. Olha aí que bonitinho. Os pilotos correm 200 voltas no sentido anti-horário, em torno de do circuito aí, alcançando uma distância total de 500 milhas que está no nome, né? Que é 500 milhas de Indianápolis. 800 quilômetros no dia da prova. Cada carro tem cerca de 4,8 metros de comprimento e 1,80 metros de largura, né? Tá aqui, ó, comprimento, largura, fechado, pesando em torno de 620 quilogramas com o piloto dentro já, né? Esse é o Diego Fittipaldi, que é vencedor de 1989, tá? Ah, é? Bonitão o carro, hein? Bom, para um carro com as características citadas daquela ali que nós colocamos na foto, que atinge a velocidade de 226,8 km por hora em uma das curvas desse circuito, nós temos lá a curva direitinho,
teremos uma aceleração centrípeta de quanto? Opa, olha só, vamos lá, o que ele está pedindo dessa vez aqui? A aceleração centrípeta, tá, pessoal? Então, essa velocidade é importante, a primeira coisa é transformar o quê? Dividir por 3,6. Já que as dimensões da pista estão sendo dadas em metros, né, Décio? Isso. Então a gente vai usar a velocidade. E as respostas todas em metros por segundo ao quadrado. Isso. Então significa de olho nas respostas para não se enrolar, né? Portanto, olha bem, né? Não é o quadrado sobre R? Isso, depende do nosso raio, tá, pessoal? Aí, o raio foi dado lá na questão, só ler lá direitinho, diz que o raio era de 257,49 metros, né? Exato. E a velocidade de 63. Eleva ao quadrado, divide, olha aí, uma aceleração centrípeta de 15,41 metros por segundo. Letra C. C de certo. De certo. C de certo. Viu? Olha aí que legal, ó. Então é só prestar atenção, ler toda a estrutura lá, mostrou lá para vocês que o raio da curva, cada curva daquela, né? E pegar, pessoal, olha só, grafar as informações importantes. Ele deu aqui a velocidade, certo? Ó, tá aqui a nossa velocidade aqui, ok? E ele está pedindo aceleração centrípeta. Aí você vai lembrar, opa, a centrípeta depende justamente do valor da velocidade aqui, né? Pra gente colocar ao quadrado. E do raio da pista que ele deu lá no exercício. Foi lá, captou o raio, fez a velocidade ao quadrado, né? Desce, dividiu pelo raio, justamente. Pronto, fechou. Você tem já a aceleração centrípeta. Fechado, pessoal? Tem mais questões. Então, temos mais uma aí, ó. Mais duas, né? Essa é a Deise Adora aí, ó. Olha, então vou ler essa daqui, ó. Já teve até essa foto em alguma outra aula aí, né? Pode ler, Deise, é toda sua. Olha aí, ó. Uma ciclista, desculpa, da próxima vez a gente muda. percorre uma rodovia em um movimento com trajetória retilínea, como está mostrado ali. Portanto, pessoal, aqui está aqui a trajetória retilínea. O que a gente pode afirmar sobre esse movimento? Quando a gente estudou lá movimento uniformemente variado, a gente tinha alguns conceitos. Agora, com mais conceitos, né, Décio, das acelerações só falou da trajetória. Exatamente. Então, agora, posso afirmar o quê? Agora que a gente sabe que é aceleração centrípeta, sabe que é aceleração tangencial, a gente pode responder isso aqui de maneira bacana. Então, vamos aqui para a gente poder analisar. A aceleração tangencial é nula? A aceleração tangencial terá o mesmo sentido da velocidade vetorial? A aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido? Então, aqui a gente vê que da B para C muda o sempre, né? A gente tem que pegar essas palavrinhas aí no ar. A aceleração tangencial suposta não nula terá sempre a mesma direção? A aceleração tangencial será constante? Vamos analisar, Décio, para ver? Olha só. Só com os dados, nós podemos, na verdade, falar o quê? Olha, a aceleração tangencial será nula. O que eu posso dizer sobre isso? Vai ser não, né, nesse caso, tá, afirmar. pessoal? Podemos afirmar que a aceleração tangencial, aqui nesse caso aqui... Mas a questão não fala se o momento é uniforme. Se fosse uniforme, seria nula. Mas não fala nada, só mostra ali uma bicicleta no momento, não sabe se está aumentando ou diminuindo a velocidade. Isso. Se ele fala que a velocidade, se o ciclista está com velocidade constante, aí sim, a aceleração tangencial seria então nula. Não podemos afirmar, tá, pessoal? E a aceleração tangencial terá o mesmo sentido da velocidade? Também não dá para afirmar muito, né? Para ser o mesmo sentido da velocidade, tem que ser acelerado, tem que aumentar a velocidade. Você não sabe se está aumentando ou diminuindo ou se está constante. Exatamente. Então está faltando dados na questão para afirmar isso. Exato. A aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido? Olha bem. Sentido? Não, né, pessoal? Depende porque se o movimento vai ser acelerado. Mesmo sentido. Retardado, sentido oposto. Isso se o movimento for com velocidade variável, Justamente. né? Ok? D. Aceleração tangencial suposta não nula, se ela for não nula, terá sempre a mesma direção? Opa, agora estamos falando, se suposta ela não for nula, ou seja, eu tenho variação de velocidade, nós vimos lá que a centrípeta é para o centro e a tangencial sempre na mesma direção da velocidade, sendo que o sentido... Está falando da direção, né? É que vai alterar dependendo da Olha aí. opção correta, né? Como o movimento é retilíneo ali, numa reta,
Então, essa informação foi dada, né? O que pode mudar é o sentido, mas não pode mudar a direção. Exatamente. Porque não está fazendo curva. E para fechar aqui, claro, olha que só. aí, né? Será sempre constante? A gente não pode afirmar se vai ser sempre constante, porque ele não afirma se o movimento é uniformemente variado. Ele pode estar andando, parando, e pode estar mudando a velocidade e mudando a aceleração. Exato. Né? Se a velocidade não está mudando de maneira uniformemente variada, ou seja, ali aquelas mesmas taxas pelo tempo, né, Décio? Justamente. Aí ela não vai ser constante. Agora, se tiver, sim, mas como o nosso enunciado não fala se é uniformemente variado, então nós não podemos. Lembra que na letra dele já está dizendo, supondo a aceleração tangencial não nula, supondo. Nesse momento que você faz isso, aí você limita. Não está dizendo que ela é a mesma direção. Fechado? Né? Agora sim, as questãozinhas do Enem, né? Tem. Vamos ler? Aí, ó. Se liga no Enem, não é isso? Exatamente. Olha aí, uma simplesinha. Nós vimos aí no exercício a Lua, né? Percorre com movimento uniforme, uma trajetória não retilínea, claro, né? Ao redor da Terra. Em cada instante nós teremos que? Então tem a órbita, né? O raio. Anotações importantes que a gente pode ver daqui, ó. Vou até pegar um marca-texto aqui, olha só. Marca-texto amarelão. Vamos lá, pessoal. Percorre com um movimento o quê? Uniforme. Já é o primeiro que a gente coloca aqui. Trajetória não retilínea, certo? Aí você vai lembrar, movimento uniforme, velocidade linear constante, ok? Trajetória não retilínea. Opa, aceleração centrípeta para o centro, aceleração tangencial está na mesma direção. Isso. E o valor dessa velocidade vai depender da tangencial, mas lembrando que a gente está no movimento uniforme. Fechou? Justamente. Vamos ver as alternativas aqui, olha só. Letra A. Os vetores velocidade e aceleração são paralelos entre si? Aí falou só aceleração, né? Isso. Não falou qual. B. A velocidade vetorial é nula? Será que não muda de direção, né? Justamente. Será? Será? Os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si? Opa, qual aceleração, né? Não falou também. Os vetores velocidade e aceleração têm direções independentes? O valor do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração muda de ponto a ponto? Vamos ver, Décio. Como o movimento é uniforme, né? A única coisa que nós sabemos é que a velocidade não varia a intensidade, mas o movimento não é retilíneo, ela varia o quê? Ela varia. Olha lá, ó. Movimento no retilíneo, direção, tá vendo, gente? Olha ali, ó. A direção dela muda, né? E aí, junto com ela, pessoal, a aceleração responsável por essa mudança de direção. Né? Que a aceleração centrípeta são perpendiculares, né, Décio? Isso, perpendicular. Ali a primeira já diz que são paralelos. A A já está errada. Aí aqui a pessoa pode perguntar assim, professora, mas você falou aqui, ó, aqui fala aceleração, né, Décio? Aceleração, então a gente tem que analisar a aceleração do movimento. Já que a nossa velocidade ela é constante, então eu não vou ter aceleração linear para fazer com que isso mude. Que aceleração a gente tem que analisar aqui? A única? Só a centrípeta, porque a tangencial não existe, né? Certo? Então aqui, pessoal, quando fala aceleração, você pode olhar aqui nas alternativas, quer dizer que ele está falando que eu tenho que analisar um tipo só de aceleração, né, Décio? Olha só, tá aqui, aqui, aqui. Ele não vai falar para você qual é, ele quer que você descubra justamente pelo termo escrito movimento uniforme. Você acabou já dando a dica, né, Décio? Você falou que elas são perpendiculares, né? Então, ó, os vetores velocidade e aceleração ali são perpendiculares. Não tem a tangencial, só tem a centrípeta, que o movimento é uniforme. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que você só tem uma aceleração centrípeta, não tem a tangencial, porque o movimento, a intensidade é uniforme, ela só muda de direção. Exato. Então, nós sabemos que eles são perpendiculares. Acho que fica bem tranquilo aí de entender. Entende, pessoal? Na hora que eu estava lendo ali, aqui é aceleração, lembra que eu comecei a indagar, aqui é aceleração. Então, você tem que voltar lá no enunciado, porque, olha só, nós vimos 4 alternativas só com a palavra aceleração. Então, indica que ele está falando de um tipo de aceleração. Isso. Você vai descobrir voltando no enunciado e vendo que o movimento é uniforme. Quando a gente fala movimento uniforme, né, Décio, estamos falando que o valor da aceleração
na verdade, ali lá no movimento retilíneo, é nulo, porque a velocidade é constante. Tangencial é nula, mas certo? Quando muda de direção, é um vetor. Exatamente. Então, você pensa, se uma aceleração é nula, porque o movimento ele é retilíneo, a gente está falando do valor, vetor velocidade, aí a gente faz isso. Agora, como ele está mudando de direção, a gente não pode falar que a aceleração centrípeta é nula e foi ela que sobrou para ser analisada. Nem pode, é ela que faz a velocidade mudar de direção. A ser analisada. E são sempre perpendiculares. Exatamente, sempre. Tá bom, pessoal? Entendido? Até a próxima aula, né? Não se preocupe, jovens. Vamos falar mais de... Com certeza, não vamos parar de falar, hein? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.